e que, consequentemente, é a lição para esta escola bíblica animada, lição de número 1 do novo trimestre, que tem como tema central: e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, neste trimestre, nós estaremos estudando os ensinos de João, aquilo que o evangelista João ele tem trazido, tem deixado para nós, os momentos vividos como testemunha ocular ao lado do Senhor Jesus, são trazidos pelo evangelista João de forma sistemática em diversas lições e será de bênção para o nosso enriquecimento espiritual. O tema de hoje é o Verbo se tornou, o Verbo que se tornou carne. Vamos repetir comigo: o Verbo que se tornou em carne. O texto abre nos diz o seguinte, meus irmãos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 14. A verdade prática nos diz o seguinte: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então nós vamos estudar esta encarnação de Jesus e vamos aprender o que significa encarnação, e vamos também entender que Jesus ele esteve desde o princípio, porque ele é Deus, ele criou todas as coisas, não foi criado por ninguém, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é imutável, ele é aquele que tem o governo de tudo em sua mão e que, atendendo à necessidade humana, tomou a forma de homem e palmilhou esta terra como nós, sentindo as necessidades que nós sentimos, mas sendo Deus, não cometeu pecado e esteve entre nós nesta terra. É isso que nós vamos estudar hoje. Jesus tomando a forma de homem e habitando entre os homens, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos alguns objetivos a alcançar. O primeiro objetivo é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. O segundo, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E o terceiro, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Então nós vamos precisar sair daqui atendendo estes três pré-requisitos. Estes objetivos precisam ser alcançados e de forma sintética, de forma resumida. Nós temos um tempo curto e queremos trazer uma síntese da lição que está em nossas mãos para estudarmos hoje. A lição está dividida em três tópicos. O primeiro, o Evangelho de João, com três subtópicos: a autoria e data, o propósito do Evangelho e a natureza de Jesus. O segundo ponto traz a nós Jesus, o Verbo de Deus. Ele também com três subpontos: a revelação que ultrapassa o passado, a natureza fundamental do Verbo, e o terceiro, no princípio, era o Verbo. E o terceiro tópico, a encarnação do Verbo. Este terceiro tópico também com três subtópicos: o primeiro, a manifestação do Verbo e a luz do mundo; o segundo, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus; e o terceiro, a manifestação e a habitação do Verbo, e segue-se a conclusão. Esta é a lição para este dia festivo. Esta é a lição que dá abertura ao nosso novo trimestre. Hoje nós estamos felizes por causa deste aniversário desta escola e queremos já parabenizar os irmãos pelo privilégio que os irmãos têm de estarem aqui em boa pegada aprendendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, João é um evangelista diferente dos evangelistas anteriores.
Nós conhecemos os 4 evangelhos: o evangelho conforme escreveu Mateus, o evangelho conforme escreveu Marcos, o evangelho conforme escreveu Lucas e o evangelho que João escreveu. Os evangelhos anteriores, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Também podemos facilitar o entendimento dizendo que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinônimos, porque trazem passagens basicamente idênticas, apresentando apenas a ótica de quem escreveu. Vamos entender que Mateus era um cobrador de impostos. Mateus era